tela, né, para quem está acompanhando a gente ao vivo nos nossos canais, a matéria do ENE45 que trata da reeleição de Evandro Carvalho como presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Agora, por mais 4 anos, portanto, teremos Evandro até 2026, se tudo correr de acordo com o trânsito normal desses processos de gestão, os processos administrativos, né, de ciclos. Não tem como a gente olhar para o trabalho de uma federação, né, e dissociar dos resultados que seus clubes, que seus integrantes, seus membros, eles alcançam nas esferas esportivas, né? A gente sabe que a federação é uma instituição de caráter administrativo, mas, sem dúvida, tem uma participação direta na rotina dos clubes também, pelo menos indireta, né? E eu queria trazer aqui para a nossa discussão como vocês analisam, né, essa nova vitória de Evandro Carvalho na eleição, né, e qual a análise que vocês fazem disso que eu estou trazendo, né, a crise no futebol pernambucano e a contribuição de Evandro, enquanto presidente da Federação Pernambucana, nessa crise. Mas estou vendo que você já está com o microfone aí fora do mudo e queria, portanto, a sua visão para a gente iniciar aqui o nosso debate. Celso, essa foi a terceira reeleição de Evandro Carvalho. Para a galera entender, falar só um pouquinho desse cenário, do que é esse tempo que ele está aqui. Ele era o primeiro vice-presidente. Como assim o primeiro vice-presidente? Porque a Federação Pernambucana tem 3 vice-presidentes executivos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Ele era o primeiro vice-presidente, então, obviamente, ele era o primeiro sucessor. Quando, em caso de vacância, aconteceu através de uma fatalidade, foi a morte de Carlos Alberto Oliveira, que já era o presidente da Federação Pernambucana por 16 anos. Ficou de 95 até 2011, e Evandro acabou assumindo em 29 de agosto de 2011. Evandro Carvalho, que já estava na Federação Pernambucana desde 1985. Pedro falou agora há pouco já era nascido, Pedro? Eu nasci no finalzinho. Pronto, nasci no finalzinho de 85, 90. Então, quando você nasceu, Evandro Carvalho já circulava no tradicional prédio da Federação Pernambucana, erguido, acho que no final dos anos 50, na década de 50. Já tinha cargo, né, Cássio? Já tinha cargo. Mas era advogado, era cargo, porque tem vários cargos dentro, mas acho que era advogado, se eu não me engano. Aquele prédio azul, cheio de vidraça, que é onde todas as outras federações têm sala por lá também. Cujo nome do prédio é Rubem Moreira, que é o presidente que passou mais tempo na Federação Pernambucana, 27 anos, de 55 a 82. Aí o segundo é Carlos Alberto, 16 anos, e Evandro, que já era o terceiro por causa do último mandato, agora vai ficar muito perto de Carlos Alberto. Ele vai chegar a 15 anos, e obviamente, se ele for reeleito mais uma vez, ele vai ultrapassar como o segundo mais longevo, de um total de 31 presidentes. A Federação Pernambucana foi fundada em 1915, com 31 presidentes até hoje, e Evandro Carvalho, que assumiu em 2011 pela vacância, para você ver, já é agora o terceiro mais longevo. E se você colocar, quando ele entrou em 1985, considerando o ano que ele entrou, até hoje, 2022, só 3 pessoas presidiram a Federação Pernambucana, porque foi Fred Oliveira, de 85 a 95, aí entrou o irmão dele, Carlos Alberto Oliveira, de 95 a 2011, e aí depois Evandro Carvalho. 3 presidentes, meu amigo, a galera estava brincando, Coreia do Norte, eu não sei... Teve quantos presidentes de 85 para cá? O pai e o filho, né? 2. É quase a Coreia do Norte. Assim, 3 presidentes em 37 anos a Federação Pernambucana teve. Mas pegando a federação a partir da gestão de Evandro, para trazer alguns números aqui para a galera ver o que se não mudou, o que piorou, porque do que hoje está ruim, isso todo mundo sabe. Mas trazer alguns números que talvez nem todo mundo saiba. Quando ele assumiu a Federação Pernambucana tinha um patrimônio líquido de R$2.800.000, junto à receita, junto a outra série de coisas. O balanço é o patrimônio líquido. Hoje é de R$24 milhões. Porra, ótimo, né? São 9 anos seguidos tendo superávit, ou seja, mais receitas do que despesas. Paralelamente ao período de maior endividamento da história dos 3 grandes clubes do Recife. Quando Evandro... a federação não é responsável direta por isso, não. São as gestões. Mas, ao mesmo tempo, a federação cada vez mais rica. É curioso que isso aconteça. Não acho que a relação não é direta, mas, querendo ou não,
você também não pode ignorar que nesses 11 anos onde a federação nunca foi tão rica e os clubes nunca ficaram tão endividados. Quando ele assumiu, as dívidas de Náutico, Santa e Sport somadas dava 176 milhões de reais. Hoje, isso é valores nominais, tá? Eu poderia até ter pegado esse dado e corrigido pelo IGP, mas acabei não fazendo, mas estou dando um valor nominal. Hoje, a dívida total é de 646 milhões. De forma precisa, isso dá 258 no Sport, 222, segundo os balanços, né? 222 no Santa e 166 no Náutico. Muito por novas dívidas criadas e também é preciso destacar que grande parte disso também pelo reconhecimento de dívidas. Naquela época da Caixa Econômica Federal, todos os clubes passaram por isso, que você tinha que ter as certidões negativas, aí você reconhecia as dívidas que era de 50 e ia para 100 no ano, porque você tinha dívida que estava lá brigando, você reconhecia que tinha aquela daí. Mas, enfim, os clubes estão devendo e a federação está rica. Então, e qual o ponto que liga isso? É uma coisa que praticamente não havia até Evandro Carvalho. Isso é uma parte da gestão dele, que é um empréstimo aos filiados. Não é repasse. Eu não estou... Embora... E eu preciso dizer isso porque qual o sentido de uma federação de futebol existir? Sobretudo no futebol profissional. Se for tipo federação de judô, de karatê, lá para organizar o campeonato dos atletas, não existe, ninguém está torcendo. Ninguém está... Eu adorei fazendo barulho aqui embaixo, vai virar. Não tem... Tá, ver se ela para aqui rapidinho. Voltando aqui. Não existe a federação, você torce por um clube. O clube, geralmente, a única organização que você consegue torcer dessa forma é basicamente no futebol. E no sentido, a federação ela tem um sentido de fomentar os clubes em ponto final. Ninguém torce pela federação. Se a federação, com todo respeito, se amanhã chegasse a notícia de que a Federação Pernambucana não existe mais, é agora uma entidade, uma liga que vai... ia ter uma procissão. Mas se amanhã sair uma nota de jornal, acabou o Santa Cruz, meu irmão. Acabou o Sport, acabou nada. Pega o seu clube e diz, acabou. Irmão, vai ter uma multidão de gente na frente e assim, dizer, não acabou não, vai dar um jeito de continuar, tal, porque é a relação do futebol. Então, eu estou dizendo isso porque a lógica da forma como eu entendo é que a federação existe, ela só existe para fomentar clubes. Ponto final. Beleza, organizar o campeonato amador, campeonato de base, ligas municipais, tudo beleza. Embora tudo isso acabe sendo utilizado mais como um modelo político para você conseguir ganhar a eleição, já que os votos têm quase o mesmo peso. E são muito mais ligas municipais do que clubes filiados, por exemplo. Mas, enfim, o que é que aconteceu com Evandro Carvalho, coisa que basicamente não havia com o Carlos Alberto? Era esse empréstimo aos clubes. Em 2010, que é o último balanço, com o Carlos Alberto sendo presidente durante todo o período, a Federação Pernambucana, o balanço da Federação naquele ano, ela tinha R$272 mil emprestados aos clubes. Né? 270, somando todo mundo. 30 aqui, 50 ali. De onde é que são esses valores? Aí, de repente, meu irmão, um dia que o Sport estava liso, toma 30 mil aí para inscrever um jogador, para pagar, fechar uma folha. O Santa Cruz, tô faltando metade da minha folha, paga aí. O Central deu um problema de viagem, hospedagem, pronto, beleza. Juntando isso tudo, R$272 mil. Em 2011, esse número, que é o número acumulado, porque os clubes basicamente não pagam, né? Subiu para R$1.140.000. Eu não vou dizer todos os números não, mas basicamente sempre subiu. Em 2021, que é o maior valor da história, é de R$13.600.000. E tem um ponto bem importante sobre isso, que tem no próprio balanço, que é uma aspa, que é dita da seguinte forma. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Esses créditos, que a federação chama de adiantamentos, não possuem prazos de vencimento definidos. Não por acaso, se pegar acho que os 2 ou 3 balanços do Sport, o valor está lá o mesmo. Pegou um empréstimo lá e fica lá. Se pegar o balanço do Santa Cruz, tem lá o valor da federação, é o mesmo do ano passado, é assim. E aqui, a gente pegando todas as informações, e não é agora, o que eu estou falando agora é a minha opinião, certo? Tudo que eu estava trazendo até agora é informação, mas falando a opinião, da questão de ligar os pontos. Os representantes de Náutico Santa Sport não falaram seus votos na eleição. Yuri representou o Sport, não falou o voto dele, até agora, até essa live aqui, eu não tinha visto nenhuma notícia ainda ele dizendo o voto dele. Eu acho isso absurdamente errado. O voto é secreto, meu amigo, mas Yuri não está representando, não é o voto de Yuri Romão, não. O voto de Yuri Romão é o voto do Esporte Clube do Recife.
Então, assim, o voto do Yuri Romão ele não pode fazer segredo do voto de Yuri Romão. Ele pode até... Eu posso até entender por que o voto está sendo secreto. Porque se ele votou a favor... As duas situações. Se ele votou a favor, ele vai se indispor com a torcida, já que acredito que boa parte queria mudança. Se ele votou contra, ele vai se dispor com o Evandro. Então, assim, é uma sinuca de bico? É uma sinuca de bico, mas ao mesmo tempo a escolha de não falar é pior. E foi a escolha de Sport, de Náutico e de Santa. Que falaram isso, e aí é o ponto, onde eu acho que é difícil não ligar os pontos. Aí é a parte que eu disse que é a minha parte de opinião. Os clubes têm muito dinheiro com a federação. E a federação, ela pode... É um empréstimo, ela pode executar qualquer um desses valores, justamente porque não faz ela não parte do princípio que eu disse que era, meu irmão, a federação tá rica, tá com dinheiro, então ela banca os clubes, pô. Ela tem que estar emprestando dinheiro. Como assim emprestar? Você está emprestando dinheiro que vem gerado pelos próprios clubes, lembrando, porque é o percentual da receita da bilheteria, é o percentual do cartório, o cartório dela das taxas. Né? Existem 76 taxas na federação. De compra de bola, inscrição de jogador, filiação, reclusão, saída, filiação profissional, que é a maior de todas, mais de 300 mil reais, 76 taxas. Com isso tudo gera o caixa, a federação não tem que ficar juntando dinheiro no banco, não, pô. Ela tem que bancar os clubes, aí bancar com empréstimo, aí com esse fundo que não tem investimento, acontece esse tipo de coisa. Aí tá devendo uma situação hipotética, tá devendo 1 milhão ali. Sim, não foi por isso que votou, não. Mas, ao mesmo tempo, beleza, votou contrário. Ah, meu irmão, então a gente é contra, então, por favor, eu tô precisando desse 1 milhão, porque se é da federação, vou bancar o campeonato, tal. E você fica numa situação difícil. E os clubes ficam nessa situação, e os 3 clubes estão nessa situação difícil. Porque se não tivesse absolutamente nada assim, por que se comprometer tanto? Por que o Náutico, o Santos e o Sport, eles podem simplesmente, a gente gosta da gestão e ponto final. É a escolha de quem está no comando executivo. Mas se não for o caso, simplesmente for um caso de dependência, ela existe. Qual o sentido dela existir, essa dependência? Criar esse elo. Pelo menos eu vejo dessa forma, para você ver como é algo muito complexo. E eu estou dizendo só do voto dos 3, porque quando você vai para os votos menores, aí os do interior votam juntos, porque, por exemplo, o campeonato da Série A2 desse ano subiu para 25 times. Pô, para o clube pequeno foi ótimo, pô. O campeonato tinha 12 times, vai ter 25 agora, vai dar 4 vagas, eram 2 vagas, deram 4. Então, assim, a medida de eleição, ela foi construída dessa forma, de botar mais vagas, de dar mais possibilidades para o clube menor disputar a primeira divisão. Mas e para os grandes? Qual foi o grande diferencial para que Náutico, Santos e Sport sigam mais uma vez? E isso acontecendo, para encerrar esse meu comentário, está ficando longo, que caso o Sport não suba e está em 6º lugar, coloquei até isso no texto, eu escrevi um texto, caso o Sport não suba, e caso o Náutico caia, o Náutico é o 20º, e o Santa já está na 4ª divisão, se o Sport não subir para A e o Náutico cair para C, Pernambuco terá em 2023 a pior representatividade de sua história no Campeonato Brasileiro, que seria um time na B, um na C e o resto na D. Ou seja, nas 3 principais divisões, os 60, como a gente fala, os campeonatos mais regulares, né? Porque a D é aquele campeonato que vem dos estaduais. Mas nos campeonatos onde você ou subiu ou desceu, que são a B e C, só tem 2 times, pô. E um na B e um na C. Seria o pior cenário. E esse cenário é um cenário de uma nova gestão. Evandro foi aclamado em 14, foi candidato único em 18 e pela primeira vez bateu chapa. Não é coincidência que tenha batido chapa em 22, porque se a gente está falando que o cenário é muito difícil, é natural que surjam, que apareçam opositores. E apareceram 2. Uma candidatura foi impugnada de Mirinda e a outra de André Cortez, que eu confesso que eu não conheço, acabou tendo 13 votos. E eu achei tão desconhecido esse nome, com todo respeito a esse caso, que eu até achei que poderia ter sido os votos de Mirinda migrando para ele, porque eu achei até estranho essa votação que ele teve. Mas, de toda forma, foram 2 opositores, que só surgiram por causa desse cenário. Náutico, Santos e Sport, se os 3 tivessem votado contra, pela forma como foi a eleição, Evandro teve 75 votos e o opositor teve 13. Mesmo com o voto peso 2 de Náutico, Santos e Sport, ou seja, tire 6 pontos, ficaria 69 para Evandro e ficaria 19 para o opositor. Não mudaria nada. Se Náutico, Santos e Sport, os 3 tivessem votado no opositor, supondo que eles tenham votado em Evandro, se eles tivessem votado no opositor, não mudaria nada. Mas mostraria pelo menos uma insatisfação. Não mostrar insatisfação, você faz algo pior. Você acaba sendo conivência com um cenário que não era para abalizar. Eu acho que Evandro tem seus prós e contras, mas nesse momento eu acho que tem mais contras do que prós. Neste momento, nessa atual gestão, que ele está na 4ª gestão, essa 4ª dele eu considero a
mais calamitosa, os resultados em campo, de uma forma geral. Inclusive até a relação com a própria Copa do Nordeste, que é muito conflituosa, e a Federação Pernambucana é a mais conflituosa das 9 federações em relação à Copa do Nordeste. E, como o Celso usou a palavra, acho que foi o Celso que falou, acaba sendo conivente com isso. Então, não precisava ser. Mas por que foi? Aí eu deixo perguntar, por que foi? Perfeito. Bom, Fred, Cauê, vocês têm algo mais a acrescentar depois dessa aula do Maestro? Porque realmente Cássio, ele traduziu com muito mais profundidade, muito mais dados, a visão que eu tenho da gestão de... Não, foi exatamente isso, né? Primeiro informações, depois opinião. A opinião dele. E eu concordo absolutamente com tudo que o Maestro falou em relação à opinião, né? Porque eu concordo com a opinião. Os fatos são os fatos, né? Que ele trouxe os números. Agora, com a opinião dele sobre o papel da federação e como há, obviamente, um uso político do poder que a federação tem sobre o sistema de votação atual, né, vigente já de muitas décadas, desde sempre, é absolutamente contraditório. Então, Fred, queria saber se você tem algo a complementar a visão que o Maestro trouxe. Eu vi que o Cauê está pronto para falar também. Eu vou ser bem rápido, Cauê, porque eu só quero realmente pegar o marca-texto e sublinhar 2 pontos de Cássio. O primeiro na verdade, a aflição de quem assiste. Tá? Essa simbologia de Pedro ter nascido, né, no momento em que Evandro já circulava pelos corredores da FPF. E quanto Evandro mudou, né? Desde que começou a circular pelos corredores da FPF. O quanto mudou. E a aflição é você não ter nenhuma expectativa de mudança. Porque a gente está vivendo, sabe, já há alguns anos num país extremamente polarizado. A polarização mudou, né, de 2018 para cá, né, se agravou, virou extremos, mas existe uma porta de saída. Você tem eleição de 4 em 4 anos, você tem uma democracia plena, ampla, em que as pessoas vão lá e votam. Tá? E aí você tem 4 anos para fazer convencimentos. Né? Mas existe uma porta aberta. Na Federação Pernambucana e nas federações como um todo, não existe porta aberta. Isso é assustador. Não existe movimento capaz de trazer os clubes grandes, não existe rebeldia mínima dos clubes grandes em tentar mudar a regra do jogo, ou tentar virar o jogo, ou tentar chutar a mesa para cima se preciso for. E aí, a segunda parte que eu quero sublinhar em Cássio, e eu acho que Cássio foi perfeito aí. O voto secreto é um direito. Tá? Primeiro, é um direito. Ninguém aqui tem obrigação de votar secretamente, não. A regra eleitoral permite que você vá votar com o adesivo ou a camisa do seu candidato. Estou falando de eleições políticas ou de clube, qualquer que seja. Você pode votar para presidente do clube ou para presidente do país, com o símbolo aqui. Uhum. Certo? Você pode votar. É um direito o seu voto secreto, não é uma obrigação. Mas o presidente do Sport e do Náutico e do Santa não podem exercer esse direito. Porque eles precisam prestar conta desse voto deles. O voto não é deles. O voto não é deles. A gente precisa saber de que lado o Sport, Náutico e Santa Cruz estão. Se eles estão assinando embaixo do que tem acontecido com a Federação Pernambucana e, consequentemente, o futebol pernambucano. E aí o meu último ponto. Não é o Santa Cruz na 4ª divisão, não é o Náutico brigando para não cair para a 3ª, e não é o Sport basicamente condenado a mais um ano na 2ª divisão, que definem o trabalho de uma federação. Porque as incompetências internas de Santa, Náutico e Sport são muito maiores do que qualquer coisa que a federação possa fazer. Por isso que eu frisei, Fred. Exatamente. A relação da dívida não é direta. Mas assim, mas ao mesmo tempo, você só não pode ignorar que aconteceu, mas não é direta. Perfeito. A culpa é das gestões desastrosas que Náutico, Santa e Sport tiveram nessa década. O fracasso do futebol desses 3 clubes é 95% desses 3 clubes.
Isso. Você vai estar. Que coincidência que todos estão muito mal ao mesmo tempo. Primeiro, o muito mal de todos não deve ser colocado no mesmo balaio. Não é o mesmo sarrafo, né? Não é o mesmo sarrafo. Às vezes, essa coisa do muito mal faz parecer que o Santa está igual ao Náutico, que está igual ao Sport. Não estão. Tá? Os problemas são diferentes, são particulares, e a federação é só um braço aí. Agora, a inexistência do futebol do interior de Pernambuco, o que acontece com o Central, com o Salgueiro, com o Ipiranga, Desportiva Vitória, Fred. com o Desportivo. Aí é federação. É exatamente essa aí é federação. Ponto. Pode seguir, Cauê. Esse era o meu ponto, Fred. Porque os clubes da capital, de alguma forma, têm vida própria. Agora, os do interior precisam dessa mão. E aí é onde chega num ponto que, quando o Cássio fala de empréstimo para lá para cá, muito bem, mas cadê? Fera isonomia. E fera isonomia a partir do momento que, com certeza, eu não sei nem a prestação de conta qual é. Eu tenho certeza que os maiores valores são para o Sport Náutico Santa Cruz, desses empréstimos. Tenho certeza. Aposto com qualquer um. Então, quando você, em vez de ajudar quem mais precisa, tem uma visão contrária, e aí, lógico, pela perpetuação do poder, complica muito, porque você vai contra tudo que é para ser feito, que é você ter uma base forte de clubes para você fortalecer o campeonato. E a gente só vê o quê? Desportiva Vitória se acabando, o Porto, que era o grande revelador de talento aqui do estado, se acabando, um Central, um Salgueiro que viveu uma gangorra, até no período da administração de Evandro. E como é que você chega até uma federação que fecha com dezenas de milhões de reais no lucro e você começa um campeonato pernambucano com vários times sem ter estádio para jogar? Não tem explicação. Não, porque isso é o mínimo, é o básico. É como se não tem bola para jogar. Então, se o time não tem estádio, era para a federação ter organizado. Fazendo inversão de campo durante a competição. O time que era para jogar a primeira rodada em casa, não faz uma inversão para jogar lá na frente. Vira uma zona. O campeonato pernambucano vira uma zona. E é por isso que a baixa qualidade técnica do interior está aí e reflete nos clubes da capital, que muitas vezes não tem a mesma qualidade de mão de pé de obra, vamos dizer assim, de antigamente, para ir buscar lá, para ir pensar, porque não tem mais qualidade. Não tem. Por quê? Quem administra a federação prefere fazer caixa para ter a turma amarrada nele, em vez de melhorar a competição. É uma questão meramente política. E voltando, porque dos 6 aqui, 4 acompanharam o Carlos Alberto Oliveira de perto. Eu, Fred, Celcinho e Cássio. Se Carlos Alberto Oliveira tivesse vivo, estava aí. Só saiu porque está morto. Somente. Se não, Evandro nunca estaria na função. Provavelmente Carlos Alberto seria o presidente. Seria. Nunca. Jamais. De bengala, qualquer jeito. Depois de um AVC, mas seria Carlos Alberto Oliveira. E isso fala muito sobre o sistema, né? Sobre o formato, né? de eleição. Ele só parece democrático no fim das contas, porque na prática ele não é democrático. Pô. Na prática ele está amarrado sobre compromissos financeiros. Pô. Só um detalhe, se Carlos Alberto estivesse vivo, e hoje, em 2022, ele estaria com 27 anos. Só agora ele estaria empatando com o Rubem Moreira. Meu irmão, olha o que é o recordista. 27 anos à frente da federação, né? Só para... Sim, como presidente. Como presidente. E não há nem a coragem de fazer uma democracia fingida, fajuta, que acontecia em vários clubes no passado, que o cara não pode continuar porque tem limitação de reeleição, botava mulher, botava papagaio, periquito, nem isso. O negócio é tão cara de pau, né? Simplesmente fica. Carlos Alberto tinha aquelas dele, né? Não vou mais me reeleger, não vou mais me candidatar. Chegava lá, opa, pediram, eu continuo. Vamos tá nem aí, ó. Eu queria só trazer mais um aspecto dentro de algo que Fred e Cássio já trouxeram também, da frouxidão, tá? Dos presidentes de Náutico Sport Santa nessa decisão de não revelar o seu posicionamento, porque é profundamente lamentável, porque dentro desse sistema há
remotíssima chance de ter uma mudança, né, na condução da federação, do grupo que está à frente da federação, ela surgiria não de Zé Porfírio, não de Clebel, sabe? Não é daí que vai surgir uma força de oposição capaz de fazer frente ao poder que o presidente da federação tem com a máquina e com tudo que Cássio descreveu tão bem, né? Essa possibilidade remota de fazer frente, de fazer oposição real à situação numa condição como essa que a gente está tratando, partiria de um clube de massa, né? Partiria de alguém que tem uma história de serviços prestados a alvirrubros, tricolores ou rubro-negros, que tem uma representatividade e capacidade de aglutinar outras forças políticas ao seu redor, de mostrar, de dialogar com ligas e mostrar que os clubes podem eventualmente se juntar e colaborar, contribuir com o crescimento do futebol dos clubes menores, que isso também acredito que deveria ser um papel, né, de clubes como os que a gente tem aqui, até pela mecânica que Cauê descreveu agora há pouco, de você trazer mão de obra qualificada, né? E surgiria desta maneira a capacidade, a possibilidade remota de uma oposição vencer a situação. E eu estou falando de forma bem remota mesmo. E o que a gente vê é o oposto disso, né? Quem surgiu dessa forma com algum barulho foi Mirinda, justamente alguém que tem uma história junto ao Santa Cruz. E o que é que aconteceu? Impugnaram a candidatura. Então, é claro que é muito ponto, né, que falta só conexões, mas que você já consegue ver a figura, você já consegue ver o que é que está por trás disso tudo. E, enfim, a gente... Eu fecho aqui com algo que o Fred falou também, a frustração, a angústia de você acompanhar esse processo de perto já há quase 2 décadas, né? Eu cobri toda a trajetória de Evandro Carvalho como cronista esportivo. Eu morava em Piedade, Carlos Alberto Oliveira morava também em Piedade do Candeias. Quando ele morreu, foi levado para uma clínica porque era perto da minha casa. Eu fiz a cobertura pelo diário ali ao longo do dia inteiro, e então posso dizer que acompanhei realmente de perto desde os primeiros minutos da gestão de Evandro Carvalho. Estou até aqui, né, até hoje, falando, sendo crítico, sendo opositor, justamente porque enxergo que a federação tem um papel de fazer muito mais do que ela faz agora. Celcinho, só um ponto que a gente não tocou, também é uma questão moral a ser relembrada, porque Evandro foi uma das poucas vozes, até em forma de chacota, eu lembrei aqui, foi atrás da frase, da história da acusação formal que teve de assédio moral e sexual contra o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Rogério Caboclo, que foi afastado e não está mais no cargo, e que na época ele disse que, sobre as acusações da funcionária da CBF, que um estudante de direito derrubava isso em meia hora. Então vale lembrar também esse lado no qual Evandro Carvalho foi um dos poucos a ficar em favor do presidente que estava sendo acusado de tamanha gravidade e que terminou sendo deposto do cargo, diante de tamanhas acusações e de provas que foram aparecendo durante toda a investigação e as reportagens jornalísticas da época. Isso em junho do ano passado. Eu quero acreditar, e eu realmente acredito nisso, que tem muito mais a ver com alinhamento político do que de valores, né? Mas foi importante você ressaltar isso aí, viu, Cauê? Aliás, Celso, fala, meu. Rapidinho, eu acho que é óbvio que o que acontece em Pernambuco acontece em vários outros locais, assim, né? Aí, claro, pode medir, um é mais nocivo para o futebol daquela região do que outro e tudo mais. Mas a sistemática hoje do futebol, né, com as federações, assim, é muito ultrapassada. É muito ilógica, né? Porque na prática hoje a Federação Paulista é a única que consegue ainda ter uma organização, um controle, um desenvolvimento, até porque também é onde tem mais dinheiro também. Mas se você olha nas outras federações, aqui mesmo, futebol cearense, eu acredito que o Pedro também, se for falar da Federação Baiana, não tem nada a elogiar. As competições mal feitas, e olha que a Federação Cearense até conseguiu bons ganhos, né? Fazendo a Copa
que dá uma vaga para a muito Copa do Brasil. política, Minhoca. No caso da Federação Baiana, Edinaldo virou presidente da CBF. Assim, a costura política, ela se sobrepõe mais ao que você faz efetivamente. O sistema, esse sistema é que é o grande prejudicial, porque na prática é isso, não está causando efeito nenhum nos clubes menores, não desenvolve nada. Na prática não desenvolve nada, é questão política e cada um vai se aproveitando ali daquela situação, vai mantendo esse status quo, todo ano é a mesma coisa. O calendário do futebol brasileiro é muito tempo para os estaduais, é muito para quem tem calendário, é pouco para quem não tem calendário. E aí é tudo um problema, e vai se empurrando, e as coisas simplesmente não mudam. Então é só o ponto a destacar, assim, o que acontece em Pernambuco, eu acredito que aconteça, aconteceu no Campeonato Cearense esse ano, o campeonato foi parado e foi para os tribunais e tal, então é uma bagunça generalizada, alguns cantos mais, outros menos, mas eu acho que é muito mais do sistema, né? Que é totalmente ultrapassado para o que o futebol hoje necessita. E hoje você tem na CBF, como o Cássio trouxe, um cara que se alimentou durante muito tempo desse processo eleitoral que propicia essa quantidade incrível de reeleições, né, nas federações. Edinaldo ele foi presidente da federação durante 17 anos. De 2001 até 2018. É o que Mauro Carmelho agora está aqui no futebol cearense, Pedro. Isso. Que está até 2025, ou seja, ele vai completar 20 anos de mandato. No caso, o Edinaldo saiu para ir para a CBF, não como presidente, mas como vice, como um daqueles vários vice-presidentes que a CBF tem, e deu lugar ao seu sucessor, Ricardo de Lima, que entrou começou ali em 2019, né? E que já tem o mandato garantido até 2027. Então, já tem 9 anos. Outro dia que Edinaldo Rodrigues era presidente aqui. O sucessor dele já tem 9 anos garantido. E olha que coisa grave. A gente até agora, 19 de setembro, a gente está aqui. E a gente não tem, e para mim já está claro, não vai acontecer a fase seletiva da Copa do Nordeste esse ano. Eu não vi nenhum movimento das federações, porque assim, a gente tem informações de bastidores. Mas, por exemplo, as federações jogarem pesado com a CBF para acontecer a competição. Eu acho que o Cássio já deve ter algum tipo de informação, mas pelo que eu fiquei sabendo recentemente, estão tentando forçar a tirar clubes que, teoricamente, já tem vaga garantida para essa fase seletiva. E acontecendo esse tipo de coisa, Minhoca, que obviamente eu não vou dizer que eu não duvido que aconteça, porque já aconteceu, em 2003 aconteceu. Sim. A Copa do Nordeste fez baseado exatamente o contrato. A informação que eu tenho é a seguinte, não é o contrato na Copa do Nordeste, da Liga do Nordeste, para a Copa do Nordeste de 22, com a TV, com o SBT Nordeste e com o grupo Disney está assinado. O contrato 2023, está assinado. Que é por 3... de 23. Por 3 edições, 23, 24, 25. Tipo, não é que fechou um acordo. Só, preto no branco. Contrato assinado. Com a TV aberta e com a TV fechada, que são, inclusive, as duas empresas que já estavam na última edição e conseguiram renovar. Mas, assim, que tem esse... E eu já indaguei várias vezes, até onde eu posso, naturalmente, como jornalista, assim, por que qual é o interesse da CBF em não dar um pio sobre essa competição? Assim, porque eu já achei estranho também. Como assim? Contrato, como é que a CBF não dá um pio sobre a Copa do Nordeste? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim, a confirmação da Copa Verde desse ano me deu um pouco mais já foi assim no aperto, já foi no aperto. Não, mas teve. Porque poderia não ter tido já a Copa Verde. Então, assim, se teve a Copa Verde, eu pensei assim, não faz muito sentido, tipo, que façam a Copa Verde 22, e em 2023 não vai ter Copa do Nordeste. Porém, é exatamente o que você falou, Minhoca. Tá passando o tempo, assim, como é que... sobre tudo isso, por que tanto silêncio em relação à Copa do Nordeste? E por que eu estou dizendo que não vai acontecer? Porque, teoricamente, o regulamento e a tabela base era para sair 2 meses antes da competição começar. Tá na hora já. 60 dias. Que já vai dar na Copa do Mundo. Ou seja, esse ano esquece. Então já deve ter passado... Não precisa mais preparar nenhum time, então as equipes... Mas não rola aquela rodadinha nervosa, 8h30 da noite, não, durante a Copa? Eu acho que não. Aconteceu em 2010. Tem tele não, viu? Tô avisando de agora. Não tem tele, tá? Não tem tele. Depende do jogo que for. Não, 8h30 da noite, no meio da Copa, não. Porra. Mas 8h30 da noite. Cássio mais 2. Já temos um. Já tem a chance. Não é isso não, pô. Mas veja só. 8h30 não tem jogo da Copa do Mundo, não, porra. Então, aí tu vai pegar
Tu vai pegar um Santa Cruz e Majestade, não sei de onde, é pra lascar, né? Majestade, não tem não, Majestade não, pô, tá... Olha só, esse time não vai existir, é só para... Ó, muita gente cita o nome de Tininho aqui. Eu acho que hoje, se eu pudesse escolher alguém que circula pelo futebol de Pernambuco para ser presidente, eu iria de Tininho mesmo. Eu já acho que ele está onde tem que estar. Justamente Ele a Copa do Nordeste, né? Exatamente. Exato, eu concordo. Eu acho que para ele é muito mais interessante ascender a presidência da Liga do Nordeste do que... E muito mais próximo. Muito mais fácil. É muito mais eu diria prático, que ele ali é um sucessor natural, não diria que é o sucessor natural, mas ali ele faz parte da linha sucessória. Mas é o sucessor natural que não acontece, né? É tudo que a gente está falando aqui. Exato. É isso. Mas ser voz ativa na Liga do Nordeste, eu acho que é mais relevante, deveria ser. Mais sucessores do que ser uma voz relevante. Que não sucedem. Sucessores que não sucedem, estamos quase chegando em House of the Dragon, né? Começando a. Embora na Liga ela já tenha tido mais. Ela já teve presidente, tá? Mais do que a Federação Pernambucana. Já teve a rotatividade, Alex Portela já foi, Eduardo Rocha, que já foi presidente da América do Natal. Então, assim, já tem. O Luciano Bivar foi o primeiro, né? Então, tu sabia disso, Fred? Lembro. E, enfim, a rotatividade da Liga é maior do que nas federações, porém, é lento também. Perfeito, mestre, perfeito. Mas é maior, existe alguma, né?